Os... Boa noite aí, tô um pouquinho atrasado, sem condições de botar karatê aqui hoje. Tive que tomar um banho, fiz tudo correndo aqui, não deu pra botar karatê guia, não deu pra fazer nada. Pra variar, tomando mate no Rio de Janeiro, esse calor. Vamos falar aí dessa coisa do karatê do como arte marcial e filosofia de vida, né? Eu acho que, de um modo geral, é uma arte que ela é difícil de ser praticada tecnicamente e ela é difícil de praticar filosoficamente, né? Das duas formas. O Karatê Shotokan, né? 2020, eu esqueci só o seu nome. Acho que você está lá no meu Facebook também, né? Seja muito bem-vindo aí. Fala aí, Cris. Com esse calor no Rio de Janeiro, não sei como é que tá aí. Hoje na correria aqui, tomei um banho agora e vim direto aqui. Deu até uma atrasada aqui, mas não tinha nem condições de botar um karatê aqui hoje. Eu quero falar em Josué, isso, é sensei também, né? Sensei Josué Us. O tema de hoje, a gente vai filosofar aqui em cima, a gente vai comentar, vai dialogar a respeito do Marcos Us, seja bem-vindo. Nós vamos falar a respeito do karatê como arte marcial, né, e como filosofia de vida, né? Acho que os dois lados são difíceis, né, de serem exemplificados. Deixa eu só desligar a televisão aqui, cara, um instantinho. Pronto. Estou fazendo até no chão nesse calor. Sensei Miguel, seja bem-vindo. Cara, aqui deve ter uns 40 graus, não é possível. Esse Rio de Janeiro aqui. Quero falar a respeito, né, dessa coisa de como é difícil a gente viver a técnica pela dificuldade por si só. E a filosofia, né? Como a gente falou ontem, acho que foi o ponto máximo assim, da complexidade de você colocar a coisa na prática, né? É engraçado, estava falando com o Rodrigo, que estava aqui ontem. Boa noite aí, Sensei Miguel. E ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Ele foi falar comigo no WhatsApp depois da live. Ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa. O Rio de Janeiro realmente é muito complexo, né? E creio eu que até para os mestres japoneses, aqueles mestres do passado, viver aqui ia ser difícil para eles também, de um modo geral, concretizarem, né, materializarem o que eles mesmos ensinavam, né, nos ensinamentos. E eu falei, cara, é engraçado isso aí que você está falando, porque faz sentido. Faz sentido porque o filho do Sensei Yasutaka Tanaka, né, aquele que dava aula aqui na Zona Sul do Rio, ele falou, né, acho que é Guaraci, não lembro o nome dele, acho que mais ou menos assim. Ele falou em entrevista que o pai dele, muito acostumado com o jeito japonês, né? Então o modo brasileiro para ele era muito difícil. Então ele era muito esquentado, muito genioso, e ele arrumou confusões por aí, entendeu? Se quase morreu, sabe como é que é, né? O cara batia pra caramba, e aí genioso, né? Aqui no Rio de Janeiro é coisa complicada, né? Tipo, vai mais um japonês, né? Ninguém sabe que o cara é um mestre de karatê e tal. Complicado, né? Então realmente materializar as coisas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, é complexo. Eu acho complexo, sabe? Porque tudo, não só
conter o espírito de agressão, né? Mas eu acho assim, por tudo ser tão diferente na prática, né? Então, você colocar a filosofia do Karatê na prática, na vida do dia a dia, alguns detalhes, né? Por causa da dificuldade de você conviver em sociedade, né? Acaba trazendo, né? A dificuldade de você materializar determinadas coisas, principalmente o ponto de ontem, né? Mas a nossa obrigação, creio eu, né, eu acredito que vocês também, é a gente viver isso, né, a gente materializar essa essência, porque, cara, eu acredito que quem está na minha faixa etária e até os mais velhos, que viveram outro mundo, né, viveram a influência de outras gerações, como a dos nossos pais, dos nossos avós, que havia mais educação, né? Havia, inclusive, em torno do próprio Karatê e das artes marciais, uma atmosfera diferente, né? Diferente disso aí que a gente vê hoje em dia, né? Eu costumo falar, gente, eu prefiro um filme de arte marcial, mesmo que ele contenha mentiras e exageros, do que eu ver o MMA. Eu acho que acrescenta mais, até mesmo a parte técnica ali no filme, do que, mesmo que tenha os exageros, né? Do que uma luta de MMA, que são os dois caras se encarando, né, na pré-luta, quase que se beijando ali, aquele climinha de boxe, né? E depois aquelas lutas lá, sei lá, não me passa uma coisa assim legal, não é, eu não vejo como construtivo. Como eu sempre falo, respeito quem gosta, respeito quem quer ir para lá, respeito a existência daquilo, mas não é a minha, né? Então acho que assim, durante um bom tempo, nesses 9 anos, quase 9 anos de trabalho aqui na internet, para reforçar, né, o aspecto filosófico da nossa arte marcial, eu fazia o programa Karatê-Do, né? Tanto que ficou até como cupom, né, na compra dos Karate-Gi, né, faixa, qualquer coisa, com a Tokai, que é parceira minha, sou parceiro deles. Você usa o cupom Programa Karatê-Do, tudo, né, maiúsculo inclusive, para você ganhar uns 10% lá de desconto, pelo menos, na compra de alguma coisa deles. Então, foi um nome que eu usei bastante, Programa Karatê-Do, né? E nesse programa, né, que estão online até hoje lá no YouTube, no meu canal, eu fiz muitos temas bem interessantes. Então eu botava uma música instrumental, né, a típica New Age, World Music, qualquer coisa assim, no fundo, algum tipo Kitaro, né, aquela coisa toda. Depois eu passei a colocar as minhas músicas lá também, que era por causa do negócio de direito autoral, né. Tanto que a abertura né, a música de abertura do programa Karatê-Do era minha mesmo, de teclado, sintetizador. Eu já toquei, tive banda, né. Então, dava um clima legal, né? Dava um clima ali de sossego, uma parada zen, né? Ficava quase como um programa esotérico, né? Mas era legal, porque eu falava com as pessoas, às vezes eu recebia e-mail, né? Eu lia, né? Olha, pô, recebi um e-mail e tal aqui. Eu recebi e lia durante a gravação para depois postar a resposta para a pessoa, né? Era bem legal. Infelizmente, essas coisas são mais complexas de você fazer, porque você tem o teu dia a dia e você também tem que editar o que você gravou, você tem que gravar, editar, botar a música no fundo. É um processo chato, né? Que assim, é até gostoso de fazer, mas quando você quer colocar, né? Era, se eu não me engano, não sei se eu fazia semanal, eu não lembro como é que era. Mas quando você quer dar um ritmo profissional, é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, não sei se alguém aí já viu, não sei se o Rafael chegou a ver, não sei, Rafael, mas era bem legal, tinha uns temas legais, tinha a parte técnica que mostrava, né? Então hoje em dia eu prefiro fazer as lives, né? E mesmo que eu não tenha a estrutura de botar uma música tranquila no fundo e tal, não tenha essa parte edição, abertura, encerramento, né? Porque dá uma dinâmica mais rápida, vocês vão falando comigo como vocês estão falando agora, né? E acho que fica mais rápida a coisa. E eu faço hoje em dia lá vídeos meus treinando para dar ideia de combinação, de técnica, né? E
faço vídeos específicos de dicas, né? Então tem trabalhado dessa forma agora, né? Depois me envia o vídeo da live. Estou treinando agora. Tá bom, Us. Tá bom, Us. Sensei Ranieri, seja bem-vindo. Estou falando aqui do Karatê como arte marcial e filosofia, né? Que é o que a gente gosta de viver. E quando a gente fala isso, né? Arte marcial e filosofia, né? Aquela live que eu fiz, Santos, seja bem-vindo, boa noite. Aquela live que eu fiz que falava a respeito da inação dos mestres, né, de Karatê, os japoneses principalmente, né, na década de 90, né, a partir de 1993, que foi quando os Gracies, né, fizeram aquilo tudo. Uma das respostas, porque tem gente que vai lá ver no Facebook, vê o anúncio da live, fala pra caramba ali a opinião e não vem aqui, né? Ainda assim, meu papel é fazer a propaganda da live. Pô, senão as pessoas não vão, né, conhecer. Vai ter sempre um que chega depois e que se interessa, né? Então, um deles falou, os japoneses não fizeram nada, porque eles levam o Karatê como uma filosofia de vida. Eles não tinham que ir lá provar nada e tal. E eu acho que tudo tem os dois lados. Eu entendo que eles levem como filosofia de vida. Nós também levamos como filosofia de vida. Rodrigo, seja bem-vindo. Mas não é por isso que a gente não possa ter um pessoalzinho de linha de frente, qualificado, pessoas jovens que estejam ali preparados para uma situação dessa. Porque tem gente que gosta de lutar. Tem gente que gosta de saber lutar e tem gente que gosta de lutar. Isso é uma coisa que eu fui constatando durante a minha vida, inclusive, né? Eu sempre me perguntei, pô, cara, eu não gosto de ficar brigando na rua, eu não gosto da sensação de ter que bater em alguém, nunca gostei. Falei, pô, minha irmã, sabe que eu tô na parada errada, né? Pô, mas eu gosto tanto do Karatê, gosto tanto de arte marcial e tal, até o momento em que eu vejo que, cara, existe aquele cara que tem a veia ali de lutador, que quer viver lutando, que gosta, e tem aquele cara que gosta de saber lutar, gosta de ensinar a lutar, e nem por isso é menos qualificado do que o cara que está ali, naquela dinâmica de todo, né, de meses, né, tanto em tantos meses está lutando num ringue. Só é um ritmo de vida diferente, né? Então eu acho isso. Tem que haver uma linha de frente, uma rapaziada, porque sempre tem, como eu estou falando, pessoal que gosta mesmo de lutar, para que em determinados, Sensei Álvaro, seja bem-vindo, para que em determinados momentos, se necessário, essas pessoas apareçam, essas pessoas façam frente, né? Eu acho que é normal um processo desse, né? Então, não apareceu, ficou devendo, né? Para outros, é normal, né? Eles não precisam provar nada e tal, não sei mais o que. Cara, nós levamos como filosofia de vida. Nós não temos intuito de subir lá no ringue, ir para o octógono. Nós não temos essa ânsia. Uns, de fato, gostam de lutar, gostam até mesmo de campeonato e tal, mas não tem aquele sangue frio para ir lá pro octógono. Entendeu? Agora, não é por isso que o cara é um frouxo, que o cara não é a faixa preta dele. Acho que existem vários casos. A gente não pode generalizar, achar que todo cara que não gosta de MMA é um frouxo, que o cara não gosta de ir lá lutar, porque tem gente que é assim, inclusive no próprio Karatê. É o que eu estava falando ontem, o Monte de Urei, eu comentei isso aqui ontem na live, falou que ele estava num grupo de WhatsApp, que ele acabou saindo justamente por causa disso. Era só linguagem de machão, Karatê para pancadaria mesmo. Quando alguém falava de Budo, postava alguma coisa de Budo, tinha sempre um para falar, que é isso, papo de igreja? Isso aqui é coisa de Karatê, vamos falar de Karatê, de luta e tal. É diferente do jeito que eles, japoneses, consideram a coisa. É diferente. Então, sim, eu acredito no Karatê como filosofia de vida.
mas acredito como arte marcial também, né? Vandra, é isso, né? Ou seja muito bem-vindo, Vandra. Então eu acredito nas duas vertentes, eu acredito que seja uma coisa só. Eu não acredito que se o cara leva como filosofia, ele negligencia o aspecto marcial. Né? Como não acredito que se o cara só treina treina muito a parte marcial, não treina o esporte, só o marcial, mas ao mesmo tempo ele vive a filosofia da arte na prática, esse cara ele está vivendo a coisa completa, né? Porque realmente a gente vê que atitudes que a gente tem que ter em comitê, a gente tem que ter na vida. Será que é a hora de avançar? Será que se eu for não vai ser precipitado? Será que não é hora de esperar, defender, entrar? Mesma coisa. Será que não é hora de esperar a ação para então fazer uma defesa, né, moral, verbal, então agir? Quer dizer, é a mesma coisa. Entendeu? Então eu acho que quando a gente estuda uma arte marcial com essa ótica que os japoneses têm, é muito bom. E os chineses também. Só que não por isso não existe uma linha de frente, né? Então sim, cara, os japoneses não precisam provar nada a ninguém e tal, não sei mais o que, mas foi muito assim, pela fama dos mestres japoneses de serem porradeiros, de serem caras que, pô, sempre tem fama de serem durões e tal. Eu acho que não aparecer naquela época ficou assim todo mundo na expectativa. Porra, será que a JK vai mandar alguém? Né? Quem já conhecia outras escolas, eu não conhecia naquela época, 93, eu estava treinando taekwondo. Será que os coreanos vão mandar alguém? Entendeu? Ninguém mandou ninguém para valer, alguém preparado para aquilo, ninguém foi, né? A filosofia do Senhor está certíssima, Sensei Alan. Esse é o caminho do verdadeiro Budô. Sensei Ranieri disse aí. Muito obrigado, Sensei. Eu acho que é isso, né? O Sensei Ranieri, ele é da JKS, né? A JKS foi fundada, para mim, por um dos maiores mestres de Karatê. O Sensei Asai, quem conheceu, o Sensei José Luiz Pisca conheceu. Sabia que, tecnicamente, o comitê era um monstro. Era para quebrar, era para arrebentar. Inclusive ele era um mestre que falava, olha, no comitê não tem amigo, não tem amizade. Então ele podia estar treinando ali com um cara amigo, que o karatê, o treino de karatê era sério. Ele entrava com vontade, fosse ensinando um aluno ou fazendo um comitê, seja lá com quem fosse. Sensei Asai. Mas todo mundo sabia que Sensei Asai era uma pessoa super tranquila, pacífica, pessoa boa. Recebeu o Sensei Pisca na casa dele, lá no Japão. Né? Então, você vê, o comitê, o karatê, luta é luta. Luta é luta. Agora, a filosofia tem que estar no dia a dia, né? Como é que é? Você me segue, né? Eu só não estou lembrado do seu nome, pelo o teu endereço aí eu não estou reconhecendo o nome, só a tua foto. Seja bem-vindo, boa noite. Desculpa aí o mate aqui, eu estou bebendo mate, não é uísque. Novela eles botam o mate para dizer que é uísque. Mas isso aqui é mate mesmo. É o calor, tá muito calor. Não deu nem tempo de, esquematizar, botar o karatê. Então, o Sensei Kanazawa, a mesma coisa. A mesma atenção que ele dava para um faixa preta, bem graduado, para corrigir, ele dava para um faixa branca, com uma criança que estava começando. Isso era maravilhoso de constatar, né? A gente vê isso inclusive em vídeos, né, de aulões que ele deu, cursos, ele no próprio dojo, na própria escola. Então, cara, e no comitê era aquela fera, né? Foram dois gênios. Não tem como não considerar um e outro dois gênios, né? Não tem como não admirar e tentar captar isso, né? Então, o que eu percebo
que, cara, dá para você viver a filosofia não esquecendo o aspecto marcial. Dá para, caso precisemos defender a honra do karatê, termos uma linha de frente ali para defender, seja verbalmente apto a defender tecnicamente a arte, ou seja, realmente para ir para o pau mesmo, para a pancadaria. Não é isso que a gente acredita, né? Mas estar preparado para a pancadaria é obrigação de cada um de nós, porque nós não somos religiosos. O karatê não é uma religião, é uma arte marcial, né, que acaba sendo uma filosofia de vida. Sendo assim, ela pode ser passada, né, essa arte pode ser passada com outras, com um valor de vida. Mas se perder a preocupação com o jutsu, né, com a técnica, com a aplicação correta, com o entendimento, vai ficar só uma bela filosofia, né? Vai ficar uma religião sem prece, né? Vai ficar uma religião sem um foco divino ali, e sim o valor moral. Mas a parte técnica, se não for vivida, né, também não é. Então eu acho que nem 8 e nem 80. Eu penso dessa forma. Nem você vai pegar a filosofia, viver só a filosofia e negligenciar a técnica, e você também não deve viver só a técnica e negligenciar os aspectos morais que estão na filosofia, né? Agora, em se falando de karatê, não sei se Ranieri pertence ao grupo, eu não estou frequentando a SKF, mas sou filiado a eles, né? Tenho a minha linhagem do sensei, que vem do sensei Benedito, lá do Sagara, tudo de São Paulo. Mas karatê é, como eu falei em outra live, é dokodô, é o caminho solitário, o caminho daquele que vai só, porque isso não tem jeito. Isso é uma introspecção, uma necessidade de introspecção para pensar técnica, para viver filosofia, entendeu? Então, cada ser humano é um universo íntimo, né? Diferente um do outro. Então, o que eu percebo é isso. Uma vez que a arte é uma só, e ela tecnicamente está mais do que provado isso, embora as pessoas lutem contra isso, né? Mas está mais do que provado que cada um tem uma expressão no uso da técnica, né? Cada um vai ter uma forma de ver e de aplicar aquela técnica. Isso aí é fato. Assim é a própria filosofia. Embora os valores morais sejam únicos, né? Cada um dentro do seu grau de entendimento também daquilo vai viver aquela filosofia, né? Então uns vão entender mais, uns vão ter mais idade também para poder, mais tempo de vida, né? Para poder entender determinados conceitos melhores, né? Quando a gente pega os 20 princípios, é uma aula para a vida, né? Não só de técnica, mas para a vida, né? Aí tu tem o Dojokun também, pô, é maravilhoso, também é para a vida, né? Eu acho tudo isso muito legal, né? Acho que isso tudo acrescenta muito. E eu não gostaria de treinar uma arte marcial só preocupado aqui com a técnica. Só me preocupar ali com a técnica, acabou. É o que mais as pessoas fazem, né? Agora, não é porque o karatê tem a filosofia e é uma arte marcial na ótica oriental, na ótica japonesa, como o Kung Fu é uma arte marcial, né? Tem arte, tudo oriental vê arte, né? O japonês tem muito isso. Não é por isso que ele seja menos letal do que o Krav Maga, do que o Muay Thai, né? Do que o boxe, do que o jiu-jitsu brasileiro. É isso que eu percebo, entendeu? Não é porque tem conceito de você dominar o movimento, entender por que a mão está virando, está fazendo, está acontecendo, sabe? Porque o japonês tem essa coisa de né, quer entender o movimento, quer explicar o passo a passo, por que fazer. Então tudo tem uma riqueza de linguagem quando você está estudando karatê com um mestre nele, né? Então
as pessoas já estão tão condicionadas, né, a argumentarem, a verem defeitos, né, no karatê e nessas artes que possuem kata e tudo, que elas se recusam a perceber, sabe, se recusam a aceitar que por trás dos kata, por trás da arte de praticar o kata, existe uma profundidade técnica, marcial. E o pior, isso ocorre no seio do karatê. Não é só leigo e não é só adeptos de outras artes marciais. De um modo geral, aí fora, muita gente que pratica karatê assim pensa sobre kata. Aí o indivíduo não estuda kata, não vê possibilidades. Quando vê alguém fazendo uma aplicação que pode ter aquela utilidade, pode ter aquela função, diz que você está inventando moda, diz que não tem aquilo, entendeu? Tem gente que não gosta, por exemplo, das aplicações do sensei Didier Lupo, lá da França. Eu particularmente gosto, mas outros senseis que gostam. O meu sensei já não curtia muito. Aí que entra a individualidade. Cara, o meu sensei não gostava. Eu acho algumas aplicações e óticas do sensei Didier Lupo maneiras, boas. Entendeu? Agora, a coisa é tão complexa que você vai ver quem segue mestre fulano não gosta das aplicações do mestre ciclano, ainda que estejamos falando dos japoneses, tá? Então tem gente que julga muito isso. Então fica difícil do karatê ir para frente, não só pela falta de união, de todos concentrados numa mesma instituição, numa federação, numa associação. Não é por isso. Até porque isso não acontece justamente pelo que eu canso de falar, porque o karatê é muito maior que a gente. Ele é muito maior. Então, se ele é muito maior, ninguém vai dominar o karatê, no sentido não técnico só. Isso a gente sabe, que os maiores mestres que passaram pela terra não dominaram o karatê de forma completa. Cada um dominou muito aqui, muito ali, mas todos morreram sabendo que não sabiam tudo, né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da dimensão que ele tem de um modo muito amplo. É muito amplo isso. Entendeu? Então, se um indivíduo vê determinadas técnicas de uma forma, o outro vê de outra forma, e o outro vê de outra forma diferente desses dois caras, cara, a gente está falando de uma coisa muito rica. E se ele é muito rico, ele é muito amplo, ninguém vai controlar uma coisa muito ampla. Nesse trabalho aqui, eu tento mostrar que a minha concepção, ela não é a concepção das concepções, não é a verdade absoluta, mas eu mostro que é possível você fazer boas combinações, você não ter uma forma definida na prática do karatê, Shotokan, porque ele permite isso. Ele é amplo, ele tem as mesmas técnicas que tem nos outros sistemas de karatê, inclusive em outras artes marciais. Então, se você não lutar só dentro de uma perspectiva, você tem uma gama de movimentação para lidar ali que você confunde quem está lutando contigo ou quem te vê treinando. Entendeu? Essa é a minha ótica, serve para mim, eu divido, né? Mostro isso para as pessoas de uma forma que eu mostro gratuita. Como sempre falo, até tem um trabalho individualizado que rola, né? Quando as pessoas falam comigo no direct ou mesmo pelo Messenger do Facebook, aí a gente começa, né, trocar ideia, troca WhatsApp, tudo. Existe um trabalho também comercial disso. Mas os vídeos que eu publico, cara, as dicas que eu dou estão aí. Entendeu? Então serve para algumas pessoas, para outras pessoas não serve nada, né? Por exemplo, o sensei Flávio Rocha, eu cito muito ele, né? Ele no início não entendia, começou a entender através, vendo um aluno dele fazendo, né? E ele começou a falar, não, realmente tudo que o sensei Alan faz lá é karatê do Shotokan, mas tem coisas que não dá para eu fazer, porque eu sou maior, eu sou mais pesado, ele é muito rápido, entendeu? Ele é o karatê que ele mostra, é o karatê dentro da perspectiva do biotipo dele e tal, e tal, e tal. Entendeu? Então, por exemplo, essa é uma ótica. De repente, cada um de vocês tem uma ótica diferente, né? Tem aquele que só segue o padrão da escola também.
Às vezes o cara é exemplar dentro do padrão, do lado do Kanazawa, do Sensei Asai, do Sensei Mikio Ihara, né? E o cara mete bronca. Mas às vezes tem aquele que, apesar de conhecer um desses programas, seguir essa escola, o cara começa a ter percepções próprias, né? Então a arte é maior que todos nós. É o que eu percebo. O Rodrigo está aqui conosco, ele sabe, o nosso mestre, o Sensei Kung, ele sabe muito de Karatê, né? Ele foi aluno do Sensei Benedito, mas teve aula com o Sensei Okuda junto com o Benedito, o Sensei Sagara, conheceu, se eu não me engano, o Sensei Akabine, do Goju Ryu, né? Aquele Sensei do Goju Ryu também, esqueci o nome dele, o Watanabe também conheceu, mas é um que foi campeão, não sei se era Paulo, não sei o que, conheceu ele, já faleceu inclusive. Cara, ele conheceu muita gente e treinou com essas pessoas. Através do Sensei Benedito, ele teve essa oportunidade, essas portas abertas, né? Então, até ele, com essa mente toda aberta, com toda essa ótica, adorando lá o mestre Manquitoso, né, ele adora, né? Até nós, né, que somos dessa escola de muito mente aberta, né, que era a escola de Sensei Benedito, até alguns não entenderam a minha ótica, discriminam até hoje, sabe? Acreditam que a forma como eu penso é errada, que eu estou contando historinha. Gente da minha escola, da minha linhagem. Outra banda da minha linhagem gosta, valoriza. Gente procura para conhecer o livro, acompanha os vídeos, quer dizer, então não dá para agradar todo mundo, né? Mas você vê, isso é fruto de uma visão minha, que dirá todos nós juntos. Então, quer dizer, o Karatê é muito maior, cara. Ele bebeu muita fonte e mesmo assim ele algumas coisas ele não entende, né? Assim, tipo, não concorda, né? Outras ele acha legal e tudo. Quer dizer, cara, é muito complexo. Quando a gente fala de Karatê e viver Karatê, é muito complexo. É muito complexo porque a gente vai estar falando aí de uma arte marcial que já está há muito tempo, e é interessante o seguinte, Rodrigo, eu vou te mandar uns áudios que o Sensei Fernando, que volta e meia está conosco aqui, já ouviu, o Sensei Flávio Rocha, Sensei Rafael deve ter tido a oportunidade, que ele também está lá nesse grupo, né? Que é uns áudios, Rodrigo, do Sensei Daniel Santos, do Goju Ryu, quinto dan lá de São Paulo. Ele estava contando o passo a passo do Goju Ryu, tá? Rodrigo, é impressionante como é que o que a gente vê na escola Shotokan, a gente vê no Goju Ryu, e se fuçar vai ver no Shitoryu também, tá? E são os mesmos filmes que a gente vê hoje. Eu não tenho problema de falar o que eu vou falar aqui publicamente, tá? Eu venho da linhagem do Sensei Benedito também, por ter sido, né? Por nós termos sido, né, Rodrigo, alunos do Sensei Carlos Henrique, o Kung, né? Nós, querendo ou não, somos daquela linhagem. Foi ali que a gente treinou. Você até tinha vindo de outros professores. Eu não, eu fui da branca preta dessa escola. Cara, muito que provavelmente, quando o Sensei Kung falecer, tá? O nosso senpai, você sabe quem é, ele e os amigos deles da antiga, você também sabe quem são, vão falar que o meu lado não é digno, desvirtuou, não passa adiante o que o Sensei passava e passou, e que eles é que são os verdadeiros. Eu aposto que isso vai acontecer. Por quê? Porque é isso que acontece. É o disse-me-disse humano, esse negócio de orgulho, vaidade e tal,
Ah, mas quem era o Alan para poder ir lá para a internet? Entende? Por quê? Você vê isso ao longo da história do Karatê. Lá no Kung Fu é a mesma coisa, eles falam que é a mesma coisa. Provavelmente no Judô. Né? Imagina, naquela época de Kodokan e Kozen Judô, aquela rachada que deu, que foi bom, deve ter tido muito disso, me disse. Né? O Estiba criar o Aikido, o pessoal do Aikijujutsu deve ter criticado o cara. Né? Pior que eu não estou criando nada, cara. Estou falando de Shotokan. Né? Ele falou, o Sensei Daniel, eu vou te mandar os áudios. Nitidamente, o resumo da ópera ali, ele diz que, porque eu cheguei e fiz uma pergunta interessante, ele entende muito de Goju, eu falei, vou aproveitar, né? Desculpa. Vou aproveitar e vou perguntar ao Sensei Daniel, porque esse entende muito de Goju. Mas Sensei Daniel, eu acho muito interessante o seguinte. O Goju-Ryu do Sensei Dogen Yamaguchi, falecido, hoje, a escola IKGA, dirigida por Goshi Yamaguchi, filho dele, é um Goju-Ryu muito plástico, né? Lembra até os movimentos bem Kung Fu, né? Aquela coisa bem diferente do Goju-Ryu de Moro Higaonna. Então, Sensei Daniel, virei para ele e perguntei. É engraçado que parece muito mais até Kung Fu o Goju-Ryu do Gogen Yamaguchi, que foi um Goju-Ryu ensinado no Japão, do que o do Moro Higaonna, que está lá ainda em Okinawa. Ele falou, olha, essa impressão não é errada não, é verdade, isso é engraçado. Parece mesmo que o Goju-Ryu da IKGA manteve coisas do Kung Fu mais vivas, né? E aí, ele explica lá toda a estrutura, como é que foi o lance do Gogen Yamaguchi e tal. E no final das contas, no papinho vai, papinho vem que a gente teve lá no WhatsApp, áudios grandes, se você tiver paciência eu te envio. Depois você me fala se você quer que eu envie, tá? Ele conta toda a estrutura. Ele fala que o sensei Kanryo Higaonna, que era o cara do Narate em Okinawa, né, que também tinha ido à China para estudar, né, aquele, acho que é Ryu Ryuko, né, que as pessoas chamam o mestre chinês lá de, eles chamam de Kenpo chinês. Ele teria ido para o sul da China, né, para a província de Fujian, né, eu te envio, ensinar, aprender uma linhagem lá de Kung Fu, que há quem diga aí, dentro desses estudos, que é o, acho que é Bai Hequan, né, se eu não me engano, eles teriam estudado, né. Você vê que tem Bai Hequan, que seria esse estilo que está ali nas raízes, né, do Goju-Ryu, junto com o Narate de Okinawa. Existe, né, o Bai Ji Quan também, excelente estilo que eu andei olhando e tal, mas esse até então não teria um vínculo, né, com o Karatê, embora também seja muito completo. Então existem esses nomes, né. Então o tal Kenpo chinês que diz na literatura, né, do Goju-Ryu, por exemplo, né, ele seria esse Bai Hequan, se eu não me engano é esse o nome, tá? Eu vou até consultar, se tiver alguma coisa errada eu venho aqui e vou consultar as conversas que eu tenho com ele, já havia falado sobre isso, ele escreveu sobre isso no blog dele. E ele fala no final das contas, no resumo da ópera, que o mestre Kanryo Higaonna, né, que, como eu falei, era o mestre Narate e que também foi estudar Kung Fu na China, Bai Hequan, né, e ensinava o Narate ali, ensinou para o Miyagi, né, inclusive indicou a ele, esse mesmo mestre de Kung Fu, para ele. Pô, vai lá, estuda lá que é bom, tipo assim, já te passei tudo. Em outras palavras, tá bom? Só esse mestre, o Kanryo Higaonna, ele teve um outro aluno, né? Eu esqueci o nome agora, não vou lembrar, tá? Não sei o que roda, acho que é assim que roda, uma coisa assim. E esse cara, ele é um aluno um pouquinho de nada mais antigo do que o Miyagi. Ele já estava lá na escola quando o Miyagi entra, se eu não me engano. Os dois aprendem e o Miyagi fica como representante da escola. Só que esse mestre
também excelente mestre e tal, diz que o Miyagi deixou a escola menos suave e mais pesada. O próprio Santin era mão aberta, né? Ele passa a fechar para fazer o Santin, né? Aquela coisa toda. Então ele começa a dizer que ele estava ensinando diferente dos ensinamentos do mestre dele, que ele não era mais originalmente um representante do que eles aprenderam, e ele sim ensinava o que o mestre Kanryo Higaonna, né, ou Higaonna Kanryo, ensinava. Então você vê, disse-me disse é coisa velha, e você vê de fato que a escola do Moryo Higaonna, que é o mestre Goju Ryu de hoje, já coroa, aquele que bate em parede, né, essa escola é um Goju pesadão também. Então, segundo o Sensei Daniel, esse Goju pesadão é mais parecido com o Miyagi. Né? Porque dizem que o Goju Ryu nada mais é, né, do que a nova versão do Narate, né, que sempre teve ali essa influência desse Kung Fu, porque o mestre Kanryo Higaonna sabia, né? Então, para não confundir aí, pessoal, Kanryo, com U no final, Higaonna é o mestre antigo de Narate, né? Foi o mestre de Shojun Miyagi. Moryo Higaonna é o mestre de hoje, né? Da nossa época, aí, um mestre, né, contemporâneo, que já está coroa, já está um senhor, né? Mas é de Goju Ryu, Okinawa Goju Ryu, tá? Então, ele estava explicando, dando esse exemplo do Goju Ryu, porque eu perguntei. Mas se a gente for ver no Shotokan, é a mesma coisa. Shotokai para um lado, Nakayama com o Shotokan e o próprio Hidetaka, entre outros, para outro lado, cada um com a interpretação. Aquele dojo que tem lá no Japão, eu esqueço sempre o nome, tem um vídeo francês que fala de um monte de mestres, tudo já idoso, né? Todos dizem ter sido alunos dele direto, assim como o próprio Sensei Sakai Buzuki também diz que é Shotokan igual a esses outros idosos. Aí você vai ver a aula deles, é diferente do Dojo Shotokan da JKA, que veio a ser NKK, né, que veio a ser JKA. Entendeu? Então, cara, a metamorfose, né, ela vai acontecendo direto, não tem jeito. A gente acha que pratica o que ele pratica. Não, já mudou. Basta ver lá ele executando os kata. Era diferente, era muito mais próximo do que a gente vê lá no Shorin-ryu. Muito mais próximo, né? Então a gente teve influência do Yoshitaka Funakoshi, que era o filho dele. A gente teve influência do Nakayama, né? Do Hidetaka pra caramba. Depois veio para um lado o Asaya, para o outro lado o Kanazawa, né? E ainda que você seja aluno de um mestre, siga a arte a rigor, não tem jeito, né? Vai acontecer contigo, se você tiver uma expressão, se você tiver pensamentos, né, diferentes da maioria que segue a cartilha da escola, que você vai virar um herege, vão te tacar pedra, vão falar que você está entortando. E não é, cara. Você segue os fundamentos, você se leva para a tua vida a filosofia e a técnica aprendida na tua linhagem, na tua escola, mas ainda assim vai haver a incompreensão, né? Então falar da filosofia do Karatê, falar da técnica do Karatê vai ser sempre complexo, né? Porque nota-se, gente, que a arte marcial, seja qual for, é muito maior do que o ser humano, que é uma coisa assim, ela está sempre em aberto a novas possibilidades de aplicações, novas descobertas, novas formas de usar aquele conhecimento dentro de outra estratégia, entendeu? Eu acho que sempre existe esse tipo de possibilidade, né? Então dificilmente vai unificar numa escola só, numa federação só. Eu acho que o Karatê ele tem isso. Até porque se você uniformiza demais o Karatê, tenta manter só aquela visão ali da JKA, você perde tudo isso que o Asai trouxe, que o Kanazawa trouxe, que o Yahara trouxe, e são homens que vieram da JKA, né? Então isso tudo é muito complexo. Fábio, né? Seja muito bem-vindo aí, o guerreiro. É muito complexo. Você fala, cara,
não dá, tem que, sabe, a gente precisa de união e tal, a gente precisa de respeito mútuo. Eu acho que viver o Budô, viver a filosofia do que a gente pratica e diz acreditar e diz viver, né, é respeitar aquele que pensa diferente, sabe? Não é dizer que o cara é ilegítimo porque ele pensa diferente em algum ponto, né? Ah, todo mundo chama de Shotokan, o cara fica falando Shotokan Ryu. Ryu é uma coisa que você pode usar ou não, ele é estilo ou escola, né? Ah, mas o Kan já pode ser considerado aí a escola do Shoto. Tá bom, então nós temos aí o estilo da escola de Shoto. Porque se Ryu tem o significado de estilo ou escola, não vai ser a escola da escola de Shoto. Vai ser, nesse caso, se ele está sendo usado com Kan, né? Então não há redundância, né? É uma opção, eu optei em usar, né? Eu já pensava tão diferente, falei, cara, então eu vou usar um nome aqui, como o Goju Ryu usa, o Shitoryu usa, né? O Echi-ryu, o Ken-ryu, tudo é Ryu. Vamos usar o Shotokan, eu já vi mestres japoneses falando Ryu, o meu sensei já falou que é opcional, então vamos usar. E rapaz, tu não sabe o quanto que teve de implicância nessa caminhada, até hoje. Já desse cara falava, você usa o Ryu, não precisa usar, eu não concordo. Cara, você pode não concordar, você pode não querer usar, mas é permitido usar, porque o Shotokan, querendo ele ou não, virou um Ryu, virou um estilo, né? Então é muito disse-me-disse, né? E cadê a filosofia vivida, né? Será que as pessoas realmente... Porque tem aquele cara, que ele é agressivo, né? Ele não gosta do negócio de budô, de dor, ele não gosta, mas ele é agressivo dentro da ótica competitiva. Às vezes, nem sempre esse indivíduo é porradeiro de karatê marcial, entendeu? Entende do dito tradicional. Não, o cara só gosta do lado do campeonato, né? Não incorpora kata no comitê dele, odeia budô, não gosta desse papo, entendeu? E acha que ele é um grande karateca, né? Esse é o que geralmente não tolera quem pensa diferente, quer agredir, né? Teve aí um sexto Dan, que é famoso, desde os anos 80 ele já lutava, que jogou um desaforo na minha cara, porque ficava indignado, ele está querendo... Tem gente aqui no grupo, lá na página do Facebook, né? Querendo vender a imagem do karatê como uma coisa só. Já estava incomodado com os vídeos, com os meus textos, né? Aí eu fui me defender, vem cá, é comigo? Não, porque eu sei, por causa disso. Dei todas as minhas justificativas, com respeito a ele. O cara ficou pau da vida dentro das calças. Falou, com você eu luto usando pé de pato e um braço amarrado para trás. Aí eu fiquei vendo aquilo, né, cara grande. Coroa já, tá? Mais velho que eu, muito mais velho que eu. Grande, forte, sexto dan de outro estilo de karatê, jogando isso para um cara com a minha graduação. Seria a mesma coisa aí, talvez, né? De eu escrachar um faixa verde, um faixa laranja, qual é a glória? Seria a minha obrigação saber que eu sou mais qualificado que um indivíduo que está ali na faixa verde, na faixa laranja. Então, que onda eu estaria tirando publicamente dizendo que eu, por exemplo, usando pé de pato, um braço amarrado para trás, lutaria com o braço e ia vencer ele, faixa laranja, faixa verde? Que onda eu estaria tirando? Então eu gostaria de entender como um cara que já competiu tanto, como um cara que, porra, sabe, tem uma imagem conhecida, falou isso pra mim e ficou provavelmente super satisfeito, contando por aí que jogou isso na minha cara. Cara, não me ofendeu. Você tem a obrigação de me vencer, porque você é um sexto dan. Eu nem praticava karatê, você já estava competindo, não é isso? Se perdesse, se a gente lutasse e perdesse, ia ficar feio para você. Mas esse é o budoka, é o karateca que nós temos por aí, né? Esse tipo de mentalidade é a mentalidade que tem lá nos grupos de WhatsApp de karatê. Então poucos vivem a filosofia de karatê. Não adianta. Eu não queria ser muito bom tecnicamente e ter uma cabeça dessa.
Eu, intimamente, com o caráter que eu tenho, eu não me sentiria bem, né? Sensei, comente sobre o significado de graduação no Ocidente e Oriente. Bom, o negócio da graduação, né, no Karatê, ela tem uma total influência, primeiro aí, como todos nós sabemos, do judô, né? Agora, eu acho que quando você fala assim, né, do significado, né, da graduação, quando a gente leva a sério isso, a gente vê como uma boa metodologia de avaliação, né, dentro da aprendizagem do indivíduo, dentro daquela, né, daquela escala que a gente vive até hoje, mesmo naquela faixa preta. Eu acho muito bem bolado, muito bem feito esse tipo de avaliação por faixas, né, por cores, né? Obviamente isso é uma forma de estimular criança também, né? Agora, eu acho que o pior é o significado, né, que dão no Ocidente com relação, principalmente aqui no Brasil, ao status, não é o guerreiro Fábio, né? Esse é o problema. Porque muitas vezes o indivíduo fala para o aluno, ó, vai lá competir, que se você for nesse campeonato, eu te dou a próxima faixa, né? Ou mesmo você vê uma facilitação, né? O cara te autoriza a ir para uma faixa que ele não gostaria, mas você está pagando, aí você faz um exame sem saber se você realmente, para aquela banca, tem o valor daquela graduação, para obter aquela graduação. Então, quando entra a parada de dinheiro, ou mesmo o cara quer ter aquele dan, custe o que custar, mesmo que ele não tenha técnica, porque ele quer dizer que ele é faixa preta, tal dan aí, entendeu? Então, o significado real, para mim, da graduação é tipo você honrar cada, né, faixa daquela, dentro daquele estudo, né, direitinho. E não querer, o glamour, exatamente. E não querer viver o glamour sem poder sustentar. Até porque uma hora ou outra aparece a verdade, né? A verdade. Eu acho que tem que haver simplicidade, sabe? Eu acho que a gente tem que sair dessa ilusão de, eu quero dizer que eu tenho tal faixa, eu quero dizer que não é legal, né? Eu não acho legal isso, né? Então eu acho que o problema é quando desvirtua, né, o Fábio? Desvirtua o negócio, aí o significado fica diferente. Tem o significado comercial, o significado do status e o significado real, né? Na Ásia, creio eu, ainda que exista o real, né? Mesmo assim, eu e muita gente discordamos, né? Eu discordo e muitos discordam também do faixa preta mirim, indivíduo criança, abaixo de 18, faixa preta. Pô, não tem maturidade. Quer dizer, de um homem adulto, a faixa preta, mesmo de primeiro dan, ele é muito cobrado. Ele é muito cobrado, entendeu? Agora, hoje mesmo, com relação àquela live de ontem, né, ainda tem gente comentando embaixo da postagem do anúncio da live de ontem. Uma pessoa falou, olha, muito bom o tema, mas não é só conter os pedidos de agressão, não. Mas outra coisa também que precisa é respeitar acima de tudo. Porque tem gente que, poxa, trata aí candidatos a exame de faixa como lixo. Fala que o karatê, ele botou até, desculpe a palavra, mas fala que o karatê do cara é um karatê de merda, que não tem nível para isso e blá blá blá. E realmente a gente sabe que tem gente que escracha, né? Tem gente que, numa mesa, né, de avaliação, escracha. E isso aí tem os dois lados, tá? Porque o mestre, meu mestre, se você acredita, ele era um que escrachava. Se o candidato lá, a faixa preta estava lá e não tinha nível, ele falava, olha, ele não tem nível. Eu tenho um faixa marrom aqui comigo hoje, que ele é melhor que ele. Vamos fazer o seguinte,
Eu estou afirmando que esse rapaz não tem nível para ir para a faixa preta. Eu vou botar o meu faixa marrom para lutar com ele. Se o meu faixa preta ganhar, como eu sei que vai ganhar, eu quero que vocês deem a faixa preta para o meu faixa marrom. E pior que era dito e feito. Provava-se que o cara não tinha nível para ir para a faixa preta, o aluno dele ia preta, ou seja, ele foi uma pessoa, inclusive, muito boicotada, começou a gradativamente não ser chamado por causa disso, porque ele lutava por um caráter verdadeiro, né? Cara, e aí? Né? Como é que fica? Existe esse problema, mas existe também o cara que escracha o aluno do outro porque ele não gosta do professor que está levando o aluno ali. Ele não gosta, né? Nós, por exemplo, existiram pessoas dessa minha linhagem do Benedito, que o Benedito era um cara, né? Sensei Benedito era um cara polêmico no meio, mas muito verdadeiro com o que diz respeito a karatê. Teve gente da nossa linhagem que foi escrachada, entendeu? Em exame, né? Na federação aqui do Rio, tipo assim, dificultaram pro cara, né? Botaram ele para lutar várias vezes, ele já cansado, botaram um rapaz cheio de gás que estava parado ali para lutar com ele já tinha lutado, feito 2 ou 3 lutas. Quer dizer, por quê? Para dificultar pro cara, porque o cara era da nossa linhagem. Quer dizer, eu já ouvi falar isso, não posso afirmar, tá? Não posso citar nomes da pessoa, né? Também não sei quem estava lá e que não gostava da nossa linhagem, na mesa de avaliação, mas são problemas que a gente ouve falar que existem, né? Aí o cara vai lá e escracha o aluno, né? Porque o exame já é uma coisa super complexa, porque às vezes você tem nível para você ir à faixa preta, só que cada um é um ser humano em um universo diferente. Às vezes você está tão pilhado que tu, pum, congela. Aí, pum, toma soco, tu não vê, tu tá ali na pilha, entendeu? Acontece. O meu exame, por exemplo, não foi um dos melhores do mundo, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei aquilo ali e peguei como aprendizagem, entendeu? As minhas falhas eu peguei e trabalhei em cima, né? E trabalho até hoje como outros pontos, né? Que a gente tem que estar sempre trabalhando. Agora, por exemplo, né? Atirar por avaliação de exames. Será que eles são justos? Olha quanta coisa envolvida que existe. Entendeu? Então, cara, é tudo muito complexo, né? Ah, é o Franklin, né? Seja muito bem-vindo aí, boa noite. Entendeu? Cara, isso é o próprio sistema de avaliação. Você tem que fazer exame na federação, que às vezes tua linhagem não é benquista, entendeu? Quer dizer, existem tantas coisas, né? E de fato, isso que o cara alegou hoje, falando sobre o respeitar acima de tudo, existe, cara. Existe essa questão, né? Do cara escrachar o candidato à faixa preta. Tratam, né? Faixa preta primeiro dan, desculpa, mas como merda mesmo. O cara que é primeiro dan, soldadinho, soldadinho. Aí o cara que é quarto, quinto, o cara se acha ali o general, né, cara? Quer dizer, trazem aquela carga militar do karatê, né? Então você vê, isso tem aspectos positivos e negativos. Por que você vai tratar um cara que se esforçou ali anos para chegar à faixa preta, entendeu? Mas na hora de exigir que ele quebre uma roda de 5, pode fazer efeito, é faixa preta, aí nego sabe exigir, entendeu? Então, isso não faz muito a minha cabeça, de você sacanear um cara menos graduado, entendeu? Fora a politicagem, ouça, Esmir, seja bem-vindo. Fora a politicagem, entendeu? Você tem um grau que você recebe de um grande mestre, mas a outra escola não aceita, a federação, né, o exame não foi feito naquela federação que manda a chuva ali, então ninguém aceita, né, daquela federação, só um ou outro lugar. Quer dizer, por exemplo, faixa preta eu sou no Brasil e no mundo todo. Por quê? Porque eu sou formado pela WKF, mas eu sou filiado à SKIF. Então no Japão eu estou lá como faixa preta, registrado na escola. E Europa, América do Sul, eu tenho, né, também o exame feito pela CBK, WKF, então também está coberto, né?
Mas se você faz um exame ou qualquer coisa por fora dessas federações, elas não aceitam. Quer dizer, complicado, né? Tudo é muito político, né? Gente, está acabando meu tempo aí. Eu queria agradecer a presença de cada um. Amanhã tu és meu.